nasceu na pequena Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, marcou o início de uma geração vencedora no vôlei brasileiro e é hoje um dos grandes responsáveis pela realização dos Jogos Olímpicos do Brasil em 2016. Hoje a gente vai conversar com o Marcos Vinícius Freire, CEO do Comitê Olímpico Brasileiro, e como você costuma falar, saudações olímpicas. Saudações olímpicas, é um prazer falar com vocês e com a turma toda que segue vocês aí na internet. Bacana, muito obrigado pela presença, Marcos. Eu queria que você começasse falando dessa coisa de sair de uma cidade pequena e de repente entrar para a história do vôlei mundial, ter jogado ao lado de hoje grandes nomes como Bernardo, Bernardinho. Essa é uma história que se repete no esporte brasileiro. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros olímpicos começaram dessa forma. Eu, por acaso, no interior do Rio Grande do Sul, filho de militar, então possivelmente não pensando, e naquele momento, lá estamos falando de 62, o voleibol era um esporte que zero de profissional. Fui crescendo e em 81, na montagem da primeira equipe profissional brasileira, que foi a Atlântica Boa Vista, fui convidado para mudar de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, e aí sim essa montagem da primeira geração, a geração que foi conhecida como geração de prata, eu diria que não estava no meu programa quando garoto, mas que a partir daí mudou completamente a minha vida. Eu fazia engenharia em Porto Alegre, estudava engenharia, ser engenheiro como meus 3 irmãos, como meu pai, e acabei mudando completamente a história da minha vida, não me arrependo de absolutamente nada, se tivesse que começar de novo, voltaria para o meu vôlei, que fez também a minha história no pós-vôlei da mesma forma. Bacana. Agora, o ponto alto da tua carreira como jogador de vôlei foi a conquista medalha olímpica. Na verdade, essa geração ela fez uma sequência, né? Nós fomos vice-campeões mundiais, metade do time em 77, metade do time comigo no Mundial Juvenil de 81. 82 fomos vice-campeões do mundo na Argentina, 83 campeões pan-americanos em Caracas e 84 a medalha de prata em Los Angeles. E dessa medalha de prata é o início dessa história que hoje dá tantas medalhas e tantas glórias ao esporte brasileiro, o vôlei masculino, o vôlei feminino, o vôlei de quadro, o vôlei de praia. A gente brinca lá no COB que é o principal esporte brasileiro, já que lá nós temos 28 esportes e uma religião que é o futebol. Bacana, bacana. Tem alguma história curiosa, algum momento que fez cair a ficha de que vocês tinham sido prata naquela Olimpíada? É engraçado porque a prata no primeiro momento ela é uma derrota, né? Porque você vai para a final no último dia e você perde, então você chora naquele dia, você se desespera, vamos dizer assim, por ter deixado escapar da sua mão a possibilidade de ganhar o ouro, de ser um campeão olímpico, que são poucos na história desse país. Mas aquela ressaca passa em 48 horas. 3 dias depois a gente estava chegando no Brasil. Eu acho que nós somos uma das poucas, o brasileiro gosta de quem ganha, só de quem ganha. Nós somos uma das poucas gerações que mesmo perdendo a final, temos reconhecido o nosso valor. E de lá para cá, assim, tem um monte de histórias. E eu digo sempre, eu sou formado em economia, com MBA em marketing, com MBA em seguros. Em nenhum lugar que eu vá no mundo, primeiro item, Marcos Vinícius, medalhista olímpico de vôlei 84 Los Angeles. Ou seja, ficou um carimbo, ficou uma tatuagem olímpica na minha história. Eu depois fui executivo durante 16 anos de bancos e seguradoras. E eu era usado, em função dessa minha primeira linha, eu era usado para qualquer reunião difícil. Leva o Marcos que tem o quebra-gelo, vão perguntar sobre vôlei, sobre Bernardinho, sobre Olimpíada, sobre Comitê Olímpico. Então isso realmente marcou a minha vida dali para frente. Eu passei a ser o Marcos Vinícius do vôlei. Legal. Marcos, como eu disse no início da entrevista, você acabou marcando, né, o início de uma geração, o início até de um processo de hegemonia do vôlei brasileiro, até em nível mundial. Por que você acha que isso não acontece com as outras modalidades? Eu vou usar o nosso modelo, eu acho que é um modelo que pode ser seguido, eu não vou criticar as outras, mas dizer o que deu certo no vôlei. O vôlei tem 4 colunas que ele baseou a história dele, o começo, e hoje continua valendo a mesma coisa. Primeiro, administração profissional. Então, o comitê, a Confederação Brasileira era administrada pelo NUSMA e hoje pelo Ari Graça, de forma profissional, como uma empresa, como hoje é o Comitê Olímpico Brasileiro administrado também. Ou seja, com profissionais bem pagos, com a estrutura de uma empresa, com processos de uma empresa, e isso é fundamental. O segundo foi uma parceria com a mídia. Você precisa hoje da internet, naquela época lá a gente precisava do Luciano do Vale, com Bandeirantes ou com Record, e o NUSMA fez muito bem esse link para você expor esse produto que nós tínhamos ali, que era o vôlei. O terceiro foi conseguir financiar essa brincadeira, que também não é fácil. Eu diria que é uma das partes mais difíceis, eu diria que a quarta é mais difícil, mas a terceira seria financiar. E o NUSMA também conseguiu, através do Antônio Carlos Almeida Braga, meu padrinho até hoje, o Braguinha, da Atlântica Boa Vista, do Bradesco, que patrocinou Guga, que patrocinou o Piquet, que patrocinou o Senna, que patrocinou o esporte brasileiro, o vôlei brasileiro inteiro, o futsal.
que foi quem começou, foi o maior mecenas do esporte brasileiro, foi o Braguinha. Então, o NUSBA conseguiu trazer para dentro dessa terceira coluna, conseguiu trazer o patrocínio, e aí foi o Braga e São Paulo aqui. Nós tivemos a Pirelli também, então esses dois times primeiro, depois o Minas e Belo Horizonte, então teve o financiamento, que é fundamental, e hoje o vôlei continua com um parceiro muito forte, que é o Banco do Brasil. E a quarta coluna que tem que coincidir com as outras três, ou seja, nós tivemos uma primeira geração, foi uma geração vencedora. Se você não ganha nesse país e em qualquer lugar do mundo, você não é exemplo e você não consegue fazer os seus seguidores na internet ou seus seguidores para os atletas que vêm depois de você. Então nós tivemos duas gerações vencedoras na categoria inferior, como eu falei, Mundial de 77, com o Bernard, com o Renan, com o Montanaro, com a Mauri, etc. O Mundial de 81, eu, Xandó, Maracanã e etc., a outra metade do time, vencendo. E a hora que você vence, é mais fácil arrumar patrocínio, é mais fácil arrumar televisão, é mais fácil arrumar novos jogadores, e aí montou-se essa fábrica de jogadores que até hoje saiu o Bernard, entrou o Renan, saiu o Renan, entrou o Giovani, saiu o Giovani, entrou o Giba, saiu o Giba, entrou o Nauber, saiu o Nauber, entrou o Dante, saiu o Dante, entra o Murilo, e vão chegar outros aí por trás. Estou dando só o exemplo do masculino na quadra, mas na praia é a mesma coisa, no feminino é a mesma coisa. Então acho que esse é um modelo a ser seguido pelas outras 29. Falando um pouco de investimento, eu tive a oportunidade de assistir a tua palestra algumas vezes, e é sensacional, onde você fala de algumas oportunidades de negócio que vão surgir, que já surgiram, né? Já estão aí no dia a dia do brasileiro, a partir da realização, tanto da Copa quanto dos Jogos Olímpicos. Eu diria que a partir da vitória, né, da Copa e dos Jogos Olímpicos, porque para quem não começou ainda, comece logo, porque a Copa do Mundo e a Olimpíada já começaram. A gente brinca, né, que a década do esporte começou lá em 2007, quando nós ganhamos o Pan-Americano, e vai acabar, se Deus quiser, muito depois de 2016. Então, as pessoas que estão pensando em trabalhar nesse negócio, as empresas que estão pensando em investir nesse negócio, as cidades que estão pensando em montar uma estrutura para esse negócio, não pense nos 17 dias dos Jogos e nos Olímpicos e dos 13 do Paralímpico. Pense na década e nos todos os grandes eventos que já estão chegando no Brasil, na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, nos Jogos Mundiais Militares, nos Jogos Universitários, nos Jogos Escolares. Ou seja, se prepare para atender esses eventos e, claro, culminar com a Olimpíada, culminar com a Copa do Mundo é importante, mas deve ser um motivador para você atender esse mercado que hoje é gigantesco de todas as federações internacionais, lembrando que são 41 modalidades nos Jogos Olímpicos. Então, mas eu queria ter o vôlei. Se não dá para ter o vôlei, que tenha o basquete, que não dá para ter o basquete, que tenha o handebol, que tenha o badminton e assim por diante. Outra nuance da tua palestra, que essa me fez ficar encantado, é a qualidade do trabalho que foi realizado para conseguir trazer a Olimpíada para o Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco desse trabalho, um pouco da questão de administração de egos, que de repente você imaginava que ia ser um problema, mas todo mundo teve muita diplomacia a tratar do assunto. A campanha brasileira para trazer os Jogos é um modelo de como você ganhar uma proposta, botar uma proposta vencedora no ar. Primeiro, ela foi planejada a longo prazo, né? Ela começou lá em 99, com a desistência de brigar por 2008, já que Beijing estava no jogo. Depois, com a derrota em relação a 2012, que acabou ganhando Londres, o favorito era Paris, mas acabou ganhando Londres, e aprendendo com esses erros. E depois, sim, a preparação final até 16, da forma mais profissional possível. Ou seja, nós conseguimos, graças a Deus também, um alinhamento político, que era fundamental, que os astros estivessem alinhados. Então, o prefeito Eduardo Paes, com o governador Sérgio Cabral, com o presidente Lula, estavam em lua de mel, como a gente diz. O Lula era o homem do mundo no momento lá de Copenhague em 2009. O esporte olímpico brasileiro estava comandando essa união das três linhas, porque é importante que o movimento olímpico esteja na frente da campanha, coisa que não existia em Chicago, em Tóquio e em Madrid. Então, nós conseguimos conjugar todos esses fatores. E depois nós fomos muito profissionais. Por quê? Porque os jogos nunca aconteceram aqui. Estados Unidos, Japão e Espanha já receberam jogos e terão outras oportunidades de receber os jogos. Nós dizíamos não, para o Brasil é agora ou nunca, e por isso nós usamos da melhor forma possível. Nós conseguimos ter humildade, fazer com que essas pessoas que eu falei tivessem a humildade de dividir tanto os direitos como os deveres. Nós fizemos o prefeito, ministros, presidente treinarem as apresentações em inglês, em espanhol, em português, em francês, treinarem como se fossem garotos treinando vôlei, né? E essa união foi que deu o resultado. Mesmo depois do resultado, ninguém disse, nós ganhamos porque o Lula foi fundamental. Sim. Todos foram fundamentais. Nós conseguimos dividir esse direito de comemorar também e dividir um sonho que é do brasileiro. Nós precisávamos disso. E aí a brincadeira que eu conto sempre, né, que eu contei
na palestra que você estava lá, é que no dia 2 de outubro de 2009, nós deixamos de ser o cachorro vira-lata, o Brasil não vai ganhar. E tem os Estados Unidos, nós estamos perdidos. E o Obama voou para lá, então já era. O Obama foi o primeiro a cair, né? Chicago foi a primeira das cidades a cair. Ah não, mas tem japonês que é muito organizado, então não dá para o brasileiro. Acabou isso, nós passamos a ser o bulldog francês, nós passamos a ser o cachorrinho, que mesmo feinho ainda, todo mundo acha que é bonitinho, né? Por quê? A nossa autoestima levantou. Hoje o Brasil é o país da vez. Naquele momento também, a Europa estava em crise e o Brasil estava ao contrário, estava credor, ele era doador no Fundo Monetário Internacional. Então realmente era um momento do Brasil, nós conseguimos conjugar essas forças todas e trazer para cá o maior evento do mundo. Bom, quando se fala em realização de Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, em qualquer país, a grande preocupação diz respeito a como construir o chamado equipamento esportivo. Sim. A gente está há poucos meses de Londres, você tem acompanhado o que eles estão fazendo? Londres é anglo-saxão, né? E anglo-saxão eu tenho a experiência, minha primeira chefia de missão foi Sydney em 2000, depois Atenas em 2004 e Beijing em 2008. E o anglo-saxão, o relógio manda nele, né? Então, Sydney ficou pronta 6 meses antes. E aí estamos aí há 140 e poucos dias de Londres e eu diria que ele está quase pronto. Já tivemos lá, a delegação já fez viagens precursoras 7 vezes a Londres. Nós temos a melhor preparação da nossa história, você sabe, baseando o time no Crystal Palace, no centro de treinamento, e as instalações são espetaculares em Londres. Eu diria que o Brasil está no seu timing correto, montou a sua matriz de responsabilidades entre Ministério do Esporte, Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal. Foi criada a Autoridade Pública Olímpica com o ministro Márcio Forte, foi criada a empresa pública olímpica no município com a Maria Silva, com o Eduardo Paes. Eu acho que nós estamos bem montados, nós não temos elefantes brancos a construir, na verdade tem muita coisa temporária e o que está sendo construído para ficar definitivo está se pensando no 2017, o que é fundamental. Não adianta construir hoje e só pensar como é que vai usar no futuro depois que passar os jogos. Hoje está sendo pensado na construção para o uso pré-jogos, jogos, que a gente chama de pre-games, jogos e pós-jogos. Então eu acho que eles estão realmente muito bem feitos. Hoje eu não participo mais do comitê organizador, hoje a minha preocupação é 100% com os atletas, com os times, classificações para Londres e a nossa meta de 30 medalhas, ou top 10, em 2016 no Rio de Janeiro. Bom, você falou agora um pouco de medalhas, que a meta para 2016 são 30 medalhas. Pequim, 15 medalhas, né? Entre 13 e 18. Em Pequim 15, isso. E Londres... Expectativa para Londres? Algo em torno de Pequim, entre 13 e 18. Não foi fácil esse último período. As pessoas perguntam muito, mas agora não tem mais recurso? Tem, mas eu brinco sempre que não adianta dinheiro, porque você não compra medalha. Você precisa de dinheiro, tecnologia, ou seja, treinadores, Vênus, ciência do esporte e tempo. Porque você não tem um mercado, chega a dar R$1 bilhão, aí eu vou lá e compro 2 na China, 3 em Cuba, então nós temos que ter tempo para preparar e por isso a nossa meta agressiva, ela aparece lá em 2016, porque é o tempo de esse investimento que está sendo colocado por município, por estado, por federal, por privados, pelos patrocinadores de 2016 que refletem na preparação do time também, porque tem um percentual que vai para a preparação do time, ele vai refletir em 2016, porque vai ser lá que vai dar tempo da gente usar os treinadores que nós contratamos, a qualificação dos gerentes, o uso da ciência do esporte, o laboratório olímpico, o centro de treinamento. Então, é por isso que a nossa meta é agressiva em 16 e para Londres a gente vai ter algo parecido com o que teve em Beijing. Bom, Marcos, muito se fala da década esportiva, do quão a gente tem que se preparar para aproveitar essa oportunidade. Mas no meio, conversando com algumas pessoas do trade de esporte, existe um receio com o que eles chamam de ressaca esportiva, ou seja, o que você imagina que vai acontecer pós-2016? Eu acho que nós temos que preparar para isso. Eu acho que essa passagem da década, nós temos que montar uma estrutura para o pós. E o que nós estamos fazendo para isso? Pensando no legado lá para frente, ou seja, como vai ser utilizado, mas além do como vai ser utilizado, como ele vai ser financiado. Eu digo sempre, eu não vou estar mais lá, de repente, nessa cadeira em 2017. Provavelmente não estarei. Seria um desespero eu sair da cadeira e deixar para o cara um monte de ações para ele fazer, já que nós estamos aumentando exponencialmente o que o Comitê Olímpico Brasileiro faz e as confederações, e uma conta maior do que ele, com o dinheiro que eu pagava com os patrocinadores. Então, hoje a nossa negociação com todos os patrocinadores tem tentado ser, e a maioria deles está entendendo isso, até 2020 ou 2024. Não com os mesmos valores de agora, porque agora vai ter muito mais exposição, etc., mas que nos auxilie esse financiamento para o futuro. Eu acho que todos os entes governamentais e esportivos devem pensar dessa forma. É a hora boa de vender o 2017 e 2024, porque depois de 2016
você não vai ter a mesma força que você tem hoje. Então hoje, para um patrocinador entrar, para uma linha que seja, estamos lá falando de material esportivo, daqui até 16 todo mundo quer. Então a nossa ideia qual é? Vamos fazer um valor até 2016, um valor menor, mas que ele fique de 17 a 20 pelo menos com a gente ainda, e assim vale para material esportivo, mas vale para automóvel, mas vale para a categoria de passagem aérea, ou o que seja. A gente aproveite essa vontade de investimento dos privados, dos municípios, dos estados e do federal, para que os projetos sejam a longo prazo. Marcos, para finalizar, eu sempre pergunto para os nossos convidados por que eles vencem. Você foi um vencedor nas quadras, vence todos os dias agora, né, como dirigente esportivo. Por que você vence? Eu acho que o campeão, e aí nós estamos aqui conversando com alguns campeões que você vai entrevistar hoje aqui, eles têm planejamento, eles trabalham em equipe e eles principalmente treinam muito, ou seja, repetem muito o que eles fazem. Você é um bom jornalista porque você treina e você entrevista todo dia. E é isso que a gente faz lá para resolver o problema. Planeja, pensando no que vai ser feito e já tendo 2, 3 opções, o plano B, o plano C. Você trabalha em equipe, você não concentra, não sou eu. O COB são 120 pessoas, mais as 29 confederações. Dentro das 120 funcionários do COB são 19 atletas ou treinadores olímpicos, ou seja, que tem, que nem eu, tatuado no braço aqui os 5 aros olímpicos, e isso faz diferença, porque nós vivemos isso na prática. E principalmente a gente treina, a gente ensaia, a gente testa o nosso dia a dia todo dia. Eu acho que essa é a manha para a gente chegar e encarar os problemas do nosso dia a dia, que os nossos são muito agradáveis, né? Ganhar 30 medalhas no Rio em 2016 é a nossa meta, nós vamos chegar lá. Bacana. Esse foi Marcos Vinícius Freire, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, parabéns pelo trabalho que vem realizando e conta com a gente aqui do MaiSesporte.com. Obrigado a vocês do Mais Esporte pela cobertura, por estar ligado no esporte olímpico brasileiro. É mais uma força, é mais um local de exposição que os nossos atletas precisam para fazer rodar esse grande giro que é a nossa necessidade de virar top 10 em 2016. Excelente. Esse foi Marcos Vinícius Freire, CEO do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Continue acompanhando a programação do MaiSesporte.com.